Um conjunto de pontos da proposta de reforma do Código Florestal brasileiro simplesmente dá fim às reservas legais, a porção de florestas que toda propriedade rural deveria manter. A informação foi apresentada no seminário para jornalistas sobre o Código Florestal, dia 15 de agosto em Brasília. Segundo o especialista em direito ambiental e ex-consultor jurídico do Ministério do Meio Ambiente, Gustavo Trindade, se o texto for transformado em lei como está, quem eliminou toda a vegetação nativa de suas terras não terá que recuperar o estrago. Esse pacote de regalias, segundo Gustavo, é formado por um conjunto de pegadinhas distribuídas ao longo do texto forjado por ruralistas e pelo deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo. É como uma anistia aos crimes ambientais. E agora começa a ter uma série de diferenciações para aqueles que nunca cumpriram a legislação florestal e daqueles que cumpriram a legislação florestal. Depois, e isso é o entendimento que eu tenho, ela foi um projeto de lei direcionado, feito detalhadamente para aquele que nunca teve reserva legal, sempre descumpriu a legislação e vai continuar sem precisar ter 1 hectare de reserva legal, agora, sem precisar cumprir nada da área de preservação permanente. Em propriedades onde não há mais vegetação fora das áreas de preservação permanente, imóveis com até 4 módulos fiscais ficam dispensados de reserva legal. E nos demais, somando-se dispositivos como o zoneamento ecológico e econômico, possibilidade de se somarem reservas legais e áreas de preservação permanente, de recuperação de reservas legais com espécies exóticas e da regularização dos desmatamentos até julho de 2008, chega-se à eliminação das reservas legais. Para o advogado, tal possibilidade merece ser rechaçada pelos senadores, pois desvirtua a essência do Código Florestal e trará prejuízos socioambientais em benefício de um setor isolado da economia. O primeiro Código Florestal do país é um Código Florestal de 1934. E as regras existentes no Código Florestal de 34 são muito parecidas com as principais regras elencadas hoje no Código Florestal, fundamentalmente no que diz respeito às áreas de preservação permanente e à reserva legal. A gente tinha as chamadas florestas protetoras no Código Florestal de 34, que é algo muito parecido com as áreas de preservação permanente. Elas serviam para conservar os regimes da água, evitar a erosão e fixar dunas. Da mesma forma que as áreas de preservação permanente hoje, no Código Florestal atual, essas florestas protetoras eram de conservação perene. Não poderia existir a supressão de vegetação dessas florestas chamadas protetoras, que são muito parecidas com as regras colocadas hoje para as áreas de preservação permanente. Existia uma reserva, uma área, um espaço nas propriedades privadas em que não poderia existir a supressão de vegetação. Se hoje a gente tem a reserva legal de 80% a 35% na área de Cerrado da Amazônia e 20% dos demais biomas do país, é importante sempre referir que a área de reserva legal, eu posso ter um uso sustentável dessa área. No Código de 34 ele era mais rigoroso. Por quê? Porque ele não permitia qualquer tipo de supressão de vegetação e 25% da propriedade. Depois a gente vai ter uma alteração importante no Código Florestal, que foi em 1989. Aqueles que lembram, no início da década de 80, existiram uma série de enchentes, especialmente em Blumenau, e desde lá começa a se discutir a alteração do Código Florestal. Essa alteração começa a ser debatida no Congresso no início dos anos de 90, e ela é convertida em lei, e a aprovação dessa lei se dá em 1989. Ela amplia os limites das áreas de preservação permanente. É a partir de 89 que nós vamos ter áreas de preservação permanente de 30, 50, 100 e 500 metros, de acordo com a caixa do curso d'água. Também é importante a alteração feita em 1989, porque ela afirma a aplicação do Código Florestal em áreas urbanas. Veja nas páginas do WWF Brasil um quadro comparativo entre o Código Florestal e os efeitos das propostas que tramitam no Congresso. www.wwf.org.br